Graça e paz, queridos. Hoje estamos terminando mais uma obra, graças a Deus, né? De inúmeras obras que fizemos aí, né? Você que ainda não conhece o nosso canal, eu vou colocar a descrição aí do nosso canal, Ministério Opa. Inscreva no nosso canal, tá ok? Para a gente poder, para você sempre estar a par aí. E não esqueça, depois de inscrever o canal e assinalar lá o sininho, para que você possa sempre receber as mensagens que nós colocamos no canal. No nosso canal nós temos aí cursos e também todos os dias no nosso canal trazendo uma mensagem profética para a sua vida. Então já terminamos, vou terminar mais uma obra e lembrando que nós temos aí no nosso canal vários cursos, a primeira fase, segunda fase e a terceira fase, onde estamos hoje trabalhando. Vamos lá? Hoje estamos terminando mais uma obra missionária, uma obra de discipulado, né? Tá aqui o livro, né? Você que ainda não adquiriu esse livro, se queira adquirir, é só mandar aí a sua mensagem, nós estaremos direcionando você a um contato onde você possa comprar esses livros, que é muito importante para todos nós. Hoje estamos finalizando o curso Igreja Multiplicadora, 5 princípios para o crescimento. Hoje nós vamos para a nona unidade do nosso curso. E também o quinto princípio, que é compaixão e graça. Vamos lá, primeiro ponto aqui. A compaixão e graça nas igrejas no primeiro século. As igrejas do primeiro século se tornaram relevantes na sua comunidade através de suas ações de compaixão e graça. Além de orar e testemunhar de Jesus às pessoas, aquelas igrejas tinham um coração compassivo, buscavam atender às necessidades espirituais, físicas e emocionais das pessoas à sua volta. As igrejas não se fechavam dentro de si, mas eram percebidas pela comunidade, chamavam a atenção, influenciavam por meio de suas ações. Encontramos várias narrativas de ações de compaixão praticada pelos cristãos daquela época. Hoje nós vamos dar uma passeada, vamos terminar hoje falando sobre isso. Mas antes de tudo, antes de nós lermos a passagem, é bom lembrar, amados, é que esse tema é muito importante, porque ele faz com que a igreja, ela seja a igreja, né? Que infelizmente vemos aí algumas igrejas que têm somente a aparência, né? Tem o prédio, tem o pastor, tem os grupos, mas falta o conteúdo mais importante, que é misericórdia e graça. Antes de nós falarmos sobre isso também, eu queria antes dar uma ideia, né, que eu vi isso num vídeo interessante, que fez com que eu meditasse bastante sobre essa questão. O que é compaixão e graça? E, em outras palavras, misericórdia e graça. Vamos lá. O que significava isso? Em tese, o que significa isso? Eu vou dizer agora. Por exemplo, misericórdia. Vamos supor que alguém pegou o seu automóvel, o seu carro e bateu no seu muro. Destruiu o muro, né? Acabou com o seu muro. Vamos lá. Como é que se aplica a misericórdia e graça nessa ação? Vamos lá, a misericórdia é o dono da casa vai olhar para você e vai sentir misericórdia, vai se condoer pela situação que houve e pela perda que você teve e vai dizer, olha, não precisa pagar nada, vai embora, né? E deixa comigo que eu resolvo esse problema aqui no meu muro. Isso é misericórdia. Agora, como é que entra a graça nesse episódio todo aqui? A misericórdia é que a pessoa se condoeu e não vai precisar e não quer que você, e não vai requerer de você que você pague a ele pelo prejuízo do muro. A graça, agora a graça é o seguinte, além de ele perdoar você pelo que você destruiu o muro dele, ele ainda vai pagar o conserto do seu carro. Então isso é graça. É o que está faltando na igreja hoje.
era não somente se condoer pelas pessoas, mas também procurar consertar a vida dessas pessoas. Vamos aqui seguir alguns princípios bíblicos, vamos ler algumas passagens bíblicas para podermos entender esse ponto hoje aqui, né? Tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vamos lá. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 até o 47, que diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveraram unânimes, no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então você observa aqui que o Senhor só acrescentou, o Senhor só acrescenta essas pessoas na comunidade, na igreja, se estivermos trabalhando de forma de compaixão, de graça com essas pessoas. E vi aqui que eles supriam as suas necessidades, e até o ponto de vender as suas próprias propriedades e bens para que pudesse ajudar os necessitados. E o texto fala: ninguém passava e ninguém tinha necessidade. E diariamente, isso era diariamente, perseveravam, olha só o versículo 46, unânimes no templo. Tem pessoas que nem gostam de ir para a igreja, e como é que vai acontecer isso? Como é que faz isso? Se alguém não gosta de ir para a igreja. Mas a igreja vivia, sabe, momentos, e isso chamava a atenção da comunidade ao redor, e o Senhor aproveitava ali e abençoava aquelas vidas e ia acrescentando a cada dia mais as pessoas na igreja. No capítulo 13 de João, nós podemos ler aqui, versículo 35, é uma passagem que, inclusive, estamos até pregando aí, nesse momento, sobre ela sempre, né? Vamos lá, versículo 31, capítulo 13, versículo 35, diz o seguinte: Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Está aqui. Como é que eu vou saber? Como é que alguém vai saber como é que eu vou provar para alguém se eu sou ou não discípulo de Jesus? Simples. Simples. Amando uns aos outros. E amar inclui graça e compaixão. Compaixão e graça. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos para Atos, capítulo 4. Agora vamos para o capítulo 4 agora. A gente vai agora ler o versículo e vamos procurar entender. Eu vi aqui, achei. Capítulo 4, versículo 32 ao 37, que diz assim: Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua e nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Me veio a lembrança que agora uma entrevista a ele é pastor,
estava exercendo um cargo político. Não vou dizer aqui o nome, que também não nos importa também. E foi feita entrevista para ele, referente justamente até essa situação de Atos dos Apóstolos. E ele, de uma forma infeliz, vamos dizer assim, respondeu de forma infeliz, uma coisa que não é bíblico. Aí ele falou, no tempo dos apóstolos, da igreja primitiva, era comum, era fácil resolver esse problema dos necessitados. Mas hoje não, hoje mudaram, as coisas mudaram. É mais ou menos essas palavras que ele utilizou. Quer dizer para você, sabe, se caso você entendeu quem é essa, se é você que está me ouvindo, se isso vai chegar aos teus ouvidos, é que só não está acontecendo isso na igreja hoje, não é porque mudou a era, porque Deus mudou a sua forma de pensar. Deus não muda a sua forma de pensar. Né? Não mudou. É tanto que alguém perguntou, mas por que não tem milagres hoje? Por que hoje não tem aqueles milagres? É justamente por causa disso, porque a igreja, ela saiu do propósito de Deus. A igreja saiu daquilo a qual foi chamada para poder exercer na sociedade, nas comunidades. Se cada igreja cumprir o seu papel em cada ponto de comunidade, bom, eu vejo hoje, irmãos, quantas igrejas existem em cada ponto, em cada rua, e nesses lugares, se ela exercer o seu papel como igreja, nós vamos conseguir resolver esse problema e chegar a esse padrão. Mas, infelizmente, a compaixão e graça, ela está extinta. Ela não é mais moda, ela não faz parte do contexto da igreja. Essa é uma realidade, infelizmente. Então, como é que vai? Aí, é claro, aí eu tenho que falar assim, olha, realmente, ele fala isso porque a igreja foge do propósito. E eu não concordo com isso. Eu não aceito isso de hipótese alguma. Alguém dizer que as coisas mudaram, não mudaram. O que mudou foi a mentalidade da igreja. O que mudou foi a falta de compaixão, foi a falta de graça da igreja. Porque se ela se voltar para a graça, se ela se voltar para a compaixão, as coisas vão continuar. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Deus chamou a igreja, foi para isso, para viver compaixão e graça, para poder demonstrar isso para a sociedade. Por isso que hoje os cultos, na verdade, as reuniões, na verdade, da igreja, elas são apáticas, é apenas uma euforia. Não existe vida, não existe fruir do Espírito Santo de uma forma íntegra e concreta dentro das igrejas. Porque não existe isso mais. É a realidade. Vamos continuar. Então, vemos aqui que e fala que, olha, não havia necessitados entre eles. E hoje, dentro de igrejas, irmãos, olha só a situação, dentro de igrejas, tem pessoas passando fome. Até pastores passando fome, porque a igreja, na verdade, nem se importa com o seu líder. Agora, se ela não se importa com o seu líder, imagine com a sociedade. Né? Então é para você ver. Vamos lá. Vamos entrar de novo aqui. Agora é Atos capítulo 5, versículo de 12 até o versículo 16, que diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos de até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. E afluía também muita gente nas cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Hoje nós vemos aí, amados, algumas coisas acontecendo, uma forçação de barra para que Deus possa curar, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa libertar. Nós observamos aqui que
o que fazia que eles iam até os apóstolos. Até mesmo, não podemos ver o texto aqui no versículo 5, que eles levavam os enfermos, colocavam na rua, que quando Pedro passava, eles criam que a sombra de Pedro já os curava. E assim acontecia. O que está acontecendo hoje é que às vezes forçam aí, perdoe a minha franqueza, né, sobre campanha de libertação, hoje vai pregar o fulano de tal, hoje vai acontecer isso. É como se estivéssemos deusando pessoas a qual tem poder, e na verdade não temos nada, nós somos na verdade nada, e só podemos fazer algumas coisas em função do Espírito Santo que habita em nós, pelo poder do Espírito Santo, do Senhor da nossa vida. O que acontece aí tem que fazer essa forçação de barra, fazer campanha, vender o peixe, vender o seu comércio. Infelizmente, muitas desses vão mais por causa para ganhar fundos lucrativos para o seu bem próprio, né? A igreja, ela não vive em função da comunidade, vive em função de si mesmo. Isso é um problema. Aqui vemos que os milagres aconteciam, não porque eles forçavam a barra. Olha, quem vai pregar aqui hoje é Pedro, João e Tiago. Vamos lá, gente. Venham para... infelizmente, isso está acontecendo hoje. Colocam faixa, né? Eles não colocavam faixa dizendo hoje que vai pregar aqui é Pedro, o homem que andou com Jesus. Então, se Pedro vivesse hoje, que hoje, muitos faziam isso, convidar Pedro e colocar o nome de Pedro estampado aí nos jornais, nos outdoor, e assim vai por diante. Infelizmente, irmãos, é o que está acontecendo hoje. Agora, sobre a relevância do serviço social, a igreja também ela se preocupava com isso. Ela se voltava para isso. Nós temos um texto bíblico aqui, justamente falando sobre isso, né? Sobre a questão da relevância social. Porque a igreja, ela está plantada dentro de uma comunidade. Então, ela tem que, por obrigação e dever, esse é o papel dela, de fazer também o seu trabalho social. Vamos lá, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12, convocando a comunidade dos discípulos, disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. Então, nós temos aqui o cuidado, o trabalho a qual eles tinham com as viúvas. E aí houve aquela reclamação lá dos gregos, e aí eles reuniram os seus discípulos para selecionarem pessoas designadas para esse serviço de importância, a qual serviria à sociedade. E aí que veio os chamados os diáconos, né? Os diáconos, a instituição dos diáconos. Os diáconos são para isso. Diácono não é para... Existem muitas coisas que o diácono pode fazer. Mas lavar a igreja, isso aí todos nós fazemos. Mas o trabalho diaconal mesmo, nós temos um curso que a gente ainda não demos ainda, mas a gente vai procurar dar esse curso aí mais tarde no nosso canal, sobre o que é o diaconato, né? Diaconato. Em nome de Jesus, nós temos um projeto aí para fazer isso. Só nos falta tempo, né? Para fazer isso, porque nós estamos envolvidos com toda coisa e às vezes nos falta esse tempo. Mas a gente vai procurar esse tempinho para a gente fazer isso, né? Que a gente passa o dia todinho, num dia só, gravando mensagem. Vamos lá, entendendo agora? É importante, né, que você instrua ou trabalhe na igreja sobre isso. Designa pessoas para esse serviço. E esses são, claro, os diáconos, que vão trabalhar para esse objetivo, de a qual atender a sociedade. Ok? Vamos lá.
Temos ainda outra passagem. Vamos lá, vamos pular mais ainda. Hoje está bonito o negócio, hein? Não deveria terminar melhor do que essa, né? Atos dos Apóstolos ainda. Agora vamos para o capítulo 9. Vamos ler do versículo 36 até o 39. Que diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome de que, traduzido, quer dizer Dorcas. Ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo-se os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pediram: não demores vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. E tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas, vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Então, temos aqui o chamado a ressurreição de Dorcas, né? De Dorcas, e vimos que Deus a ressuscitou. Mas o interessante é que essa mulher, ela era chamada aqui de discípula. Aqui, olha, é interessante que notar que Lucas chama Tabita de discípula no contexto no que se ressalta o zelo que ela tinha pelos irmãos e pelos de fora. Aí vemos aqui o versículo 33, fala: Pedro ficou em Jope muitos dias na casa do curtidor chamado Simão, na qual via que eles tinham essa carisma, né? O texto demonstra claramente, pela lamentação de sua morte e pela alegria da sua ressurreição, que aquela discípula era muito querida na comunidade. Assim também, devem ser todos os discípulos pessoas que amam, cuidam e zelam pela vida do próximo por meio dos relacionamentos com os de fora, os de dentro e os de fora, fazendo com que a igreja seja socialmente relevante. É isso. Essa mulher era muito querida, tanto que no seu fúnebre, ali no seu fúnebre, as pessoas choravam. E o fato dela ter Deus ressuscitar ela, fez com que aumentasse mais, né? Porque aumentasse mais a empatia deles com o Evangelho. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver outra forma de compaixão e graça da igreja. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, agora capítulo 11, versículo 27 a 30. Diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dando a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, quando eles entenderam que a fome estava para vir, eles imediatamente, né, já fizeram um trabalho de socorro. É isso que tem que fazer. Imediatamente, não pode parar. Está vendo a necessidade, né? Está vendo aí que eles estão passando uma situação difícil? Vai lá, envie logo socorro, para poder eles serem abençoados, né? Essa atitude de compaixão e serviço se repete várias vezes nas epístolas. E a igreja se torna relevante quando demonstra esse cuidado e zelo pelos pertos e os de longe. Então estamos aí, essa situação. Vemos mais um caso agora na vida de Paulo. Vamos lá. Capítulo 20, versículo 35. Vamos ver esse caso na vida de Paulo. Capítulo 20, versículo 35. Diz assim: e tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados,
recordar a palavra do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, Paulo aqui abre o leque para o zelo e cuidado dos que sofrem. É muito bem-aventurados, muito mais felizes são as pessoas que dão do que recebem. Então, é essa aí. No texto de Atos do Apóstolo 3, capítulo 3, versículo 3 a 8, um homem com deficiência física rogou e clamou por ajuda. Pedro e João atentaram para aquele pedido de socorro, olhando para a necessidade daquele homem que pede ajuda, espera recebê-la, e com aquele homem não foi diferente. Ao chamar a atenção daqueles apóstolos, esperavam receber alguma coisa deles, mas não ganhou exatamente o que havia pedido. Ganhou mais, isto é, a cura, servindo isso de testemunho à sua família e a todos que frequentavam aquele templo. Está aí. Naquele coxo, ele recebeu a ajuda, talvez ele pedindo esmola, porque ele achava que o dinheiro, né, aqui é o caso do não dar o peixe. Se você pode ensinar a pessoas a pescarem, ensina a pescar, para eles mesmos ganharem o seu peixe. Então, o caso aqui foi isso que Pedro e João fizeram. Ensinaram aquele coxo pescar, né? E ele foi muito grato a Deus por isso. Vamos lá, segundo ponto aqui, outro ponto agora. Compaixão e graça hoje. Vivemos numa época e cultura muito diferente daquelas que viviam a igreja de Atos. Mas o princípio de compaixão e graça permanece atual, como nós falamos inicialmente. Como o corpo de Cristo na terra, a igreja deve estender as mãos, abrir os olhos e o coração para a necessidade dos que estão ao seu redor, demonstrando fé nele, através das suas ações. Com isso, ela atrairá a simpatia e a atenção das pessoas, devendo aproveitar todas as oportunidades para testemunhar do Evangelho. Uma igreja pode estar tão voltada para si mesma, indiferente à realidade social à sua volta, que não produza nenhum impacto ou influência em sua comunidade. Infelizmente, se algumas igrejas fechassem as portas do seu templo, ninguém sentiria falta. Essa pergunta, pastor amigo meu, e pense um pouquinho, se a sua igreja fechasse hoje, ela traria alguma falta? Alguém fala assim, poxa vida, aquela igreja, ela fechou, agora o que nós vamos agora, como é que a gente vai suprir, como é que vai ser supridas as nossas necessidades? Sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais. A igreja precisa suprir, a igreja precisa trazer isso também à mente da comunidade. Essa igreja não pode fechar, porque ela supre a nossa necessidade física, supre as nossas necessidades espirituais, supre as nossas necessidades emocionais. A igreja tem que suprir essas três necessidades dentro da sociedade. Ok? Vamos lá. Outro ponto. Como ser uma igreja relevante à comunidade? A igreja não pode se deter a programações voltadas apenas para o seu próprio bem-estar, mas deve estar atentas às pessoas de fora, exercendo influência no mundo ao seu redor. Obviamente que a igreja não terá em si a solução para todas as questões. Isso é óbvio. Contudo, deve ter uma escuta atenta, zelar pelas pessoas e, se for preciso, encaminhar as redes públicas dos serviços sociossociais para resoluções do problema. A igreja, de alguma forma, tem que agir. Esse é o resumo daqui. Então, ela tem que estar atenta no que está acontecendo na sua comunidade. Ela tem que zelar pelas pessoas que estão na sua. E se for preciso, se a qual for preciso e ela tiver condições, ela tem que ter essas condições, ela tem que buscar essas condições, encaminhar as pessoas, quem sabe, a uma rede pública, para poder solucionar os seus problemas. Aí nós temos aqui algumas coisas, vamos terminar aqui, falando sobre essas
essas essas possibilidades. Como você fazer isso? Como você trabalhar com a igreja sobre isso? Primeiramente ter interesse pela comunidade. A igreja é composta de gente de comunidade. Portanto, ela deve conhecer a área que atua de apresentar a resposta à necessidade das pessoas. Entendeu? Então tem que procurar. O que Salove Bernardo escreveu? Conhecer a comunidade é abrir o caminho para ser aceito por ela, para criar condições, desenvolver simpatia e empatia. É tornar a igreja parte da comunidade, deixando de ser o corpo estranho. A igreja não é na comunidade só para cuidar dos seus fiéis. Ela está ali para trabalhar com toda a comunidade, para fazer com que todos ouçam, vejam, sintam e seja alcançado pelo Evangelho. Então, o papel da igreja é servir a comunidade, independente de que elas sejam membros ou não da igreja. Tá bom? Então vamos tentar procurar entender isso. Então, primeiramente, tem interesse pela comunidade. A segunda, interceda pela comunidade. Orar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Se for preciso, vá para as ruas. Levanta clamor nas ruas, em cada esquina. Tira um domingo desse aí para poder fazer esse trabalho de intercessão nas ruas. Vai pelas vielas, onde for preciso, e começa a levantar as vozes e a orar, interceder pela comunidade. Ok? Terceiro, demonstre compaixão pela comunidade. Isso quer dizer que você vai agora se condoer pelas necessidades que estão ao seu redor. Pessoas que estão precisando disso, pessoas que estão precisando que seja suprida essa necessidade que nós mencionamos, que seja ela social, física, espiritual, emocional. Então nós temos que estudar isso tudo aí, tá bom? Para poder a gente ajudá-los, ok? Quarto, envolva-se com a comunidade, isto é, tenha sempre visitas, tenha sempre meios. Dentro da igreja, existem inúmeras pessoas que têm essa convivência. Mobilize a sua igreja a fazer essa convivência, a se envolver com os vizinhos, para poder, quem sabe, intermédio disso, suprir as necessidades que eles estejam. Como eu falei, talvez não seja física, talvez estão vivendo muito bem fisicamente, mas sejam espirituais. E a maioria dessas pessoas vive com problemas emocionais. É a hora de a gente poder resolver o problema deles. Em intermédio do emocional, nós podemos trazê-los também a suprir as necessidades espirituais deles. Mas a liderança precisa envolver a igreja sobre isso. Envolver a igreja para poder também juntos compartilhar e ajudar e cooperar para poder a gente ir até essas pessoas. Vamos lá. Como fazer isso? Nós temos aqui alguns pontos e devemos considerar como fazer. Primeiramente, princípio de promessa. Está no cenário onde as coisas acontecem, no cenário onde as coisas acontecem. Mestre não teria notado a necessidade da multidão se não fosse por parte dela, né? Não fosse parte dela. Então, é por isso que eu falo, você vai envolver a igreja. Esse é o princípio de presença, você vai envolver elas. A segunda, princípio de engajamento. A visão da necessidade gerou o senso de responsabilidade pessoal pela multidão. Estamos aqui falando sobre o capítulo 6 de João, tá bom? Né? É bom que você também leia lá. Eu não falei não, mas a gente está aqui porque a gente está tão ansioso para a gente poder manter isso, mas está aqui falando sobre isso. Então vejam aqui que ele, na verdade, né, está fazendo com que vendo quem são as pessoas que estão precisando dessas que estão passando necessidade, tá bom? Vamos lá. Terceiro, princípio da universalidade. O mestre não se manifestou preocupação apenas pelo doméstico da fé. Como falei, tem que envolver a toda a comunidade. Ali não estavam só os discípulos, naquela multiplicação de pães. Estavam muitas pessoas envolvidas nisso. Número 4. Princípio da suficiência.
Bastaram os poucos peixes para alimentar a multidão. E assim como foi suficiente o bastão que estava nas mãos de Moisés para fender o mar vermelho, por exemplo. Então, ali bastava muitas coisas. Às vezes a gente está muito envolvido e precisando que seja isso. Não, vamos apenas suprir o suficiente para eles manterem. Então, temos que estar preciso também para isso também. Basta poucas coisas. Então, a igreja também precisa se mobilizar para isso. A igreja precisa fazer com que a igreja ela se mobilize com questões de cesta básica, enviando recursos, né? Esteja na nossa igreja de pessoas preparadas para poder também trabalhar na área espiritual, na área emocional dessas pessoas também. Vamos lá, número 5. Princípio de oportunidade. A necessidade das pessoas determina o conteúdo e a ocasião da ação cristã. Então, essas oportunidades que nós temos de entrar na casa deles, de conviver com eles. Você, né, pastor, fazer a igreja entender isso, né, que ela possa, né, fazer isso e levar a igreja também a essas pessoas. Porque às vezes elas não nem esperar que elas venham para a igreja. Nós estamos aqui abrindo um salão de comércio para esperar o cliente chegar. Estamos que ir atrás dessas pessoas para poder ir lá conviver. E sem aquela a obrigação que eles têm que vir para a igreja. Não, não é assim. Tem tudo com muita sabedoria. Vamos lá. Número 6 aqui. Ainda como envolver-se com a comunidade. Princípio de cooperação. A cooperação dos discípulos é outro fator imperativo. Recolhendo os peixes, juntando os cestos, organizando, distribuindo o pão e armazenando as sobras. Então, isso é a organização, cooperação. Toda a igreja precisa estar envolvida nessa ação de trabalho com a comunidade. Vamos lá, agora nós vamos terminar aqui, falando sobre outro ponto também muito importante. Eu quero ser rápido aqui sobre isso, tá bom, queridos? Desenvolva projetos, iniciativas de impactos da comunidade. Temos aí a questão da educação, primeiramente, né, cursos pré-vestibular, preparatórios de concursos, né, a igreja também, se for preciso, oferecer cursos preparatórios para vestibular e concursos, aí fazendo aquela cobrança de valor simbólico, né, de mensalidade, para poder auxiliar a comunidade. A igreja precisa também envolver isso. Também curso de línguas, né? E vem lá, né, na igreja lá, na igreja precisa também ter esses princípios também. Ensinar lá línguas, seja inglês, seja espanhol, que são as línguas, né, universais do nosso mundo. Aula de músicas de crianças, jovens, adultos, com variedades de instrumentos musicais, chamar a atenção. Olha, é um valorzinho básico aqui, né, para a gente poder fazer uma aula de música, interagir as pessoas, porque, na verdade, queridos, é muito fácil a gente querer os nossos governos, os líderes falar e querer exterminar as pessoas, matarem as pessoas. Mas temos que criar também formas, né, para poder educar essas pessoas e levá-las a encher a mente, ocupar a mente com coisas boas. Temos aí a educação de jovens adultos, né, criar modalidades de educação básicas destinadas a jovens e adultos que ainda não tiveram acesso ou não concluíram o ensino fundamental. Vamos criar toda a situação aí, vamos entrar aí, né, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, né, e a igreja pode, quem sabe, criar parcerias, né, com a Secretaria de Educação da sua localidade, para poder fazer esses trabalhos aí dentro das suas igrejas. Temos aí também o PEP, né, que é o Programa de Missionários para Igrejas Locais, e aí uma forma de a gente desenvolver a questão social, a questão educacional e espiritual das crianças pré-escolares nas áreas carentes. Temos aqui também, pode sugerimos também, o reforço escolar. Também
Também podemos fazer isso na igreja, é uma forma também de trazer as pessoas para a igreja, para darem um reforço para eles, aí utilizar, quem sabe, de uma forma voluntária, dentro da igreja, essas pessoas, para poder ser uma forma de atrair as pessoas para a igreja. Também temos na área da saúde, também, que também pode também ser utilizado na igreja, onde podemos fazer palestras, né? Trazer palestras, seja de todos os níveis de saúde para a igreja, seja para homens, mulheres, crianças, e em si, até prevenções, né, de questões de saúde. Também temos aí, podemos também criar também na igreja consultórios médicos, psicológicos, nutricionistas, odontológica também, trazer para a igreja. Tudo isso pode ser possível. Também dia da ação solidária, a fim de quê? Impactar a comunidade, servir com serviços úteis, sejam elas qual for, seja jurídica, social, seja aplicação de flu, corte de cabelo, medição de glicose, aferição de pressão arterial, o bazar em si, criar uma situação para que a igreja, para que a comunidade, elas tenha acesso também à igreja. A igreja tem acesso a eles, né? Agora temos também a questão do esporte, né? Que são esportes coletivos, que nós chamamos isso, né? Que são o futsal, a escola de futsal, vôlei, basquete, futebol, entre outros, criar aí, né, uma escola, né, para poder ensinar aí, para poder interagir com os jovens, principalmente, né? Na área de futebol, de vôlei, basquete, como já falamos, futebol, para a gente poder eles se envolverem e ocuparem a sua cabeça. Ginástica para idosos, também podemos fazer isso também, criar isso na igreja. Lutas e artes marciais, porque não é porque vai criar, vai fazer a pessoa violenta, porque as lutas e artes marciais, elas, além de criar, né, criar nessas pessoas disciplina, concentração, respeito ao controle, paciência, equilíbrio para as pessoas. Além desses ganhos todos, nós temos aí a forma de impactar a comunidade e promover relacionamentos disciplinadores, né? A qual vão disciplinar as pessoas a andarem nisso. E vão criar outras pessoas e discipulando elas para poder dar continuidade a esse trabalho em outros lugares também, ok? Temos também aí, nas igrejas pode ser criado também a profissionalização, né? Criar parceiro aí com o SESC, SESI, SENAC, SENAI, enfim, né? E temos também a assistência social, né? Que é o grupo de convivência para idosos, aí a promoção de assistência à saúde integral da pessoa da terceira idade, ressegurando as possibilidades de integração entre si, com a família e a sociedade, resgatando a autoestima e estabelecendo o prazer de viver com Cristo. Você vai lá, porque quando as pessoas ficam meio idosas, elas vão descendo um pouquinho a sua autoestima e depois utilizar esses trabalhos aí para poder voltar para levantar. E aí, e finalizar aqui as ideias, como fazer esse contato com a sociedade referente à dependência química. Criar palestras, né, para poder falar muito sobre esse assunto, criar grupo de apoio para poder ajudar essas pessoas, né, e também grupo de apoio à família de dependentes químicos e, quem sabe, aí, criar também um lugar onde podemos internar essas pessoas para que eles possam, né, ser tratados. Então, estamos aí, amados, e todos esses recursos que a estamos elaborando para você, que a qual compõe aí essa questão de compaixão e graça. Precisamos nos condoer pela nossa sociedade, pelas pessoas, e agir de graça também na vida deles também, ok? Terminamos mais uma obra, está aqui, mais uma vez, Igreja Multiplicadora, daí, e no próximo vídeo, estaremos trabalhando, né? Eu estou até aqui com o livro, deixa eu pegar ele aqui logo. O próximo curso será esse aqui, ó. Ó, que maravilha, ó. Escola Bíblica Discipuladora, formando líderes multiplicadores. Esse será o nosso
próximo curso da terceira fase de discipuladores, ok? Esse é o nosso curso. Que Deus abençoe você, que você seja uma pessoa tocada pelo Espírito Santo para crescer a sua igreja a cada dia mais. Deus te abençoe. Até a próxima unidade, até o próximo curso. Unidade não, até o próximo curso, que é Escola Bíblica Discipuladora. Deus te abençoe.